Essa é a história de Pedro, um rapaz simples que veio da roça e virou um milionário. Mas quando o maior inimigo dele voltou pedindo ajuda, ele fez algo que ninguém esperava. Comenta aqui de onde você está assistindo esse vídeo, porque essa história vai te prender até o fim. E se inscreva no canal. Vamos para a história. Pedro sentia o coração bater mais forte no peito quando passou pelos portões gigantes da Universidade Real. O lugar parecia um castelo moderno, cheio de vidro e concreto, bem diferente da pequena casa de chão batido onde ele cresceu. Andava, devagar, com receio de que alguém percebesse que ele não era dali. Filho de um lavrador do interior, Pedro carregava nas mãos um sonho enorme: estudar ali e mudar a história da sua família. Desde menino ouvia que só existiam duas maneiras de sair dali da sofrida da roça: nascer rico ou estudar até virar alguém. Ele escolheu o caminho mais difícil, mas o mais digno. Com muito sacrifício, noites viradas e livros emprestados, conseguiu uma bolsa para estudar na universidade mais respeitada do país. Mas ao chegar naquele lugar de prédios altos e carros importados, entendeu que o verdadeiro desafio nem tinha começado. A primeira aula foi um baque. Quando entrou na sala, os olhares já caíram sobre ele. Ninguém ali usava calça jeans desbotada nem mochila remendada. A maioria vestia terno, usava relógio caro, e os celulares pareciam ter saído do futuro. Pedro se sentou mais no fundo, quieto, mas percebeu de cara que estavam rindo dele. No intervalo, tentou se enturmar. Quando se apresentou para um grupo, um rapaz de cabelo engomado e blazer alinhado levantou a sobrancelha. "Você é o bolsista, né?" Pedro sorriu com simplicidade. "Sou sim, vim do interior." Antes mesmo de terminar a frase, o grupo já caiu na risada. "Interior tipo fazenda?" Debochou o outro com um sorriso torto. "Ih, gente, temos um peão aqui na turma", gritou. Um terceiro arrancando gargalhadas. Pedro sentiu o rosto esquentar, mas respirou fundo. Desde pequeno aprendeu que orgulho demais não enche barriga. Pensou: vai passar, foca no seu. Só que não passou. As piadinhas foram piorando. Toda vez que ele falava, tinha cochicho. Alguns professores até olhavam para ele com aquele ar de pena, como se ele fosse um coitado perdido ali. Mas o pior ainda estava por vir. Numa aula de economia avançada, o professor, um sujeito de terno fino e cara de superior, explicava um assunto complicado sobre investimentos no campo. De repente, olhou direto para o fundo da sala e chamou: "E você aí? Qual é o seu nome mesmo?" "Pedro, professor." "Ah, o da bolsa, claro. Me diz aí, Pedro, como sua família lida com economia na fazenda? Imagino que entendam bem de plantar e colher, né?" A turma caiu na risada. Pedro engoliu seco, mas respondeu com firmeza: "Lá, em casa, meu pai sempre ensinou que trabalho duro e sabedoria são as únicas coisas que podem mudar uma vida." O professor deu um sorrisinho de canto. Trabalho duro, claro. Uma visão simples, mas aceitável para sua realidade. Aqui a gente trata de coisas mais complexas. Não sei se alguém com a sua base vai conseguir acompanhar. Um silêncio pesado tomou conta da sala. E logo veio mais riso, mais deboche. Foi quando Felipe, um dos alunos mais ricos da turma e herdeiro de uma grande empresa, puxou o celular e começou a gravar. "Vamos ver a opinião do nosso especialista em agronegócio raiz. Ô Pedro, ensina aí pra gente como planta milho." Mais risadas. E ele continuou: "Vai, peão, faz o som da boiada." A turma explodiu em gargalhadas. O vídeo foi parar nos grupos da faculdade e em poucas horas já estava se espalhando na internet. Pedro saiu da sala calado, o rosto queimando de vergonha. Foi até um banco no jardim da universidade. Sentou e ficou ali. Mãos trêmulas, coração esmagado. Pensou na mãe, no pai, na casinha simples que deixara para trás. Pela primeira vez, perguntou se realmente merecia estar ali. Lá do alto de um dos prédios administrativos, alguém observava tudo. Um homem de terno escuro e olhar firme. Arthur Diniz, um bilionário discreto e poderoso.
Assistia à cena em silêncio. Conhecia aquele tipo de humilhação. Respirou fundo, ajeitou o paletó e sussurrou: interessante. O destino de Pedro estava prestes a mudar. A noite caiu sobre a cidade, mas dentro de Pedro parecia que tudo estava ainda mais escuro. Ele não saiu do pequeno quarto que alugava perto da faculdade. Ficou deitado de olhos abertos encarando o teto, com o celular desligado e os livros fechados no canto. A vergonha era um peso no peito. As risadas, os olhares de desprezo, o vídeo que estava rodando na internet. Tudo isso ecoava dentro dele. Lembrou da mãe dizendo para nunca desistir, do pai lavando as mãos sujas de terra e falando que orgulho não enche o prato, mas coragem abre caminho. Mesmo assim, Pedro se perguntava: será que vale a pena? Será que não foi um erro acreditar que dava para mudar de vida? Foi quando escutou uma batida forte na porta. Ele levantou devagar, os pés meio trêmulos, e abriu. Do outro lado, um homem alto de terno bem alinhado o olhava com seriedade. "O senhor é Pedro?" "Sou, sim. O senhor Arthur Diniz quer falar com você." "O carro está esperando", Pedro travou. "Arthur Diniz? O bilionário?" O homem apenas fez um gesto com a cabeça e apontou para o carro preto e brilhante parado ali na frente. Pedro hesitou. Podia ser trote. Podia ser mais uma armadilha. Mas alguma coisa dentro dele, talvez o restinho de esperança que ainda não tinha morrido, fez ele entrar. A viagem foi em silêncio. Pedro olhava as luzes da cidade pela janela enquanto a cabeça girava de perguntas sem resposta. Quando o carro parou, ele arregalou os olhos. Nunca tinha visto nada igual. Era uma mansão. Portão de ferro trabalhado, jardim com plantas que pareciam de novela. Uma entrada tão elegante que dava até medo de pisar. Foi levado até um salão enorme, com uma mesa de jantar comprida e elegante. No centro dela, com uma taça de vinho, na mão estava ele. Arthur Diniz, um dos homens mais ricos do país. Um nome que ninguém ousava chamar sem respeito. Pedro ficou ali parado, tentando entender o que estava acontecendo. "Senta aí, Pedro." Ele sentou, ainda desconfiado. Arthur o olhou por alguns segundos, depois falou sem rodeio: "Eu vi tudo o que aconteceu com você hoje." O coração de Pedro apertou. A voz saiu firme, mas carregada de raiva e tristeza. "Se veio aqui me oferecer caridade, pode guardar." "Não preciso." Arthur soltou um leve sorriso, como se já esperasse aquela resposta. "Caridade? Não. Eu vim te fazer uma proposta." Pedro ficou sério. "Proposta?" "Sim. Você conseguiu essa bolsa com mérito. Não foi sorte, mas tá jogando tudo fora por causa de meia dúzia de playboy que acha que dinheiro compra valor. Eu quero investir em você, pagar seus estudos. E mais, quero te ensinar pessoalmente o que ninguém ensina em sala de aula." Pedro arregalou os olhos. "Mas por quê?" "Porque eu já fui como você. Nasci sem nada. Ralei muito para chegar onde cheguei. Também fui humilhado, desacreditado. E hoje quero ver se você tem aquilo que eu tive. Garra de virar o jogo." Pedro sentiu o peito acelerar. Aquilo era surreal. Um dos homens mais poderosos do Brasil dizendo que queria ensinar ele. Mas Arthur não tinha terminado. "Agora deixa eu deixar uma coisa clara. Eu não dou nada de graça. Nunca dei. Quer minha ajuda? Vai ter que provar que merece." Pedro se ajeitou na cadeira firme. "O que eu tenho que fazer?" Arthur cruzou os braços e falou com calma. "Eu tenho um pedaço de terra largado no interior. Um lugar esquecido que ninguém quer. Seu desafio é transformar aquilo em um negócio de verdade, que se sustente, que dê lucro, em menos de 1 ano. E tem mais. Sem usar meu nome, sem pedir ajuda para ninguém." Pedro sentiu a garganta secar. Aquilo parecia impossível, mas era a única chance dele mudar tudo. Ele respirou fundo, olhou Arthur nos olhos e respondeu sem pensar 2 vezes: "Eu topo." No dia seguinte, Pedro já estava de mochila nas costas
e, com a esperança acesa de novo, pegou o ônibus rumo ao tal terreno. E quando chegou lá, viu que a missão era muito maior do que imaginava. A terra era seca, rachada. O mato alto cobria tudo. A casa principal estava quase caindo aos pedaços. E as cercas estavam retorcidas, enferrujadas. Um cenário de abandono completo. Ele respirou fundo. Olhou aquele lugar e lembrou do que o pai sempre dizia: terra é bicho bruto, mas se tratar com carinho, ela retribui. Pedro não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha equipe, mas tinha uma coisa que ninguém ali na universidade tinha: força de vontade. E ele não ia desistir. Pedro acordava antes do sol nascer. A cama era um colchão fino no chão, e o teto da casa ameaçava desabar com qualquer vento mais forte. Mas ele nem ligava. A cabeça dele só pensava em uma coisa: transformar aquele pedaço de terra abandonado em algo que prestasse. Nos primeiros dias, trabalhou sozinho. Limpou o mato, arrancou o entulho, consertou pedaço por pedaço da cerca velha. Dormia pouco, comia o que dava, e carregava nas costas o peso de um desafio que parecia maior do que ele. Mas cada vez que o cansaço batia, ele lembrava da mãe dizendo: você não é menos que ninguém, meu filho. Só precisa de uma chance. Pedro começou a estudar sobre agricultura moderna, manejo de solo, agroecologia. Usava a internet da biblioteca da cidade mais próxima e lia tudo o que encontrava. Foi ali que teve uma ideia: montar uma pequena horta orgânica e vender os produtos para mercados locais e feiras da região. Com as poucas economias que tinha, comprou sementes, ferramentas básicas e fez uma estufa improvisada com madeira velha e lona furada. Começou pequeno, mas com cuidado, e em poucos meses, os primeiros pés de alface, tomate e couve começaram a nascer fortes. Aos poucos, os vizinhos da região, que no começo olhavam com desconfiança, começaram a se aproximar. Primeiro para ver o que ele estava fazendo, depois para perguntar se precisavam de ajuda. E Pedro, com humildade, acolheu todos. Se quiser aprender, vem comigo. Se quiser trabalhar, vai ter parte. Gente simples como ele começou a formar um time. Dona Zuleide, uma senhora viúva que sabia tudo de ervas e chás medicinais. Juca, um rapaz tímido que adorava mexer com a terra. Até um grupo de jovens que estavam sem rumo se juntaram. Pedro criou uma rede. Começou a vender cestas orgânicas, participou de feiras e até conseguiu fechar parceria com uma escola da região para fornecer merenda saudável. Em menos de um ano, aquele terreno que ninguém queria virou exemplo de cooperativa sustentável. E o mais bonito: todo mundo que ajudou colheu junto. Mas o prazo estava acabando. Faltavam poucos dias para o fim do desafio. Pedro sentia o coração bater mais forte a cada manhã, sem saber se Arthur realmente ia cumprir o que prometeu. Foi então que, numa manhã nublada, um carro preto chegou levantando poeira. Dele, desceu Arthur, impecável como sempre, mas com um olhar diferente. Sério, curioso. Pedro o recebeu de pé no portão de madeira que ele mesmo construiu. Atrás dele, a horta, viva, o galinheiro arrumado, o pequeno depósito cheio de cestas prontas para entrega. Arthur caminhou devagar pelo lugar. Observava tudo em silêncio, enquanto Pedro explicava cada canto, cada ideia, cada conquista. No final da visita, Arthur parou. Olhou para Pedro com os olhos firmes e disse: você não só transformou essa terra, você transformou pessoas. Pedro segurou a emoção. Eu só fiz o que aprendi com meu pai. Quando a gente cuida com o coração, até o que tá seco floresce, Arthur sorriu. Tirou do bolso um envelope e entregou nas mãos de Pedro. Isso aqui é sua carta de aprovação. A partir de agora, você tem meu apoio. E mais que isso, quero que trabalhe ao meu lado. Vamos criar juntos um projeto maior. Você provou que é muito mais do que aquele vídeo ridículo mostrou. Pedro abriu o envelope e viu ali a confirmação. Bolsa integral.
estágio na empresa de Arthur e apoio para continuar o que começou. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde devia estar. O tempo passou. Pedro agora andava de cabeça erguida pelos corredores da universidade. Usava as mesmas roupas simples de antes, mas carregava uma confiança nova construída com suor e dignidade. Ele já não era o peão da sala, era o aluno que todos queriam ouvir. Seus projetos eram elogiados, os professores o respeitavam, e até mesmo os mais ricos da turma queriam se aproximar dele. Mas, num dia qualquer, tudo voltou com força. Enquanto atravessava o saguão principal, viu um rosto familiar sentado no chão, encostado na parede, com uma expressão abatida e olhar perdido. Era Felipe, o mesmo que riu dele, o mesmo que o gravou, que zombou, que espalhou o vídeo. Pedro parou. Por um segundo tudo voltou à mente. A vergonha, os risos, os cochichos, a humilhação. Podia simplesmente seguir em frente, fingir que não viu. Era o que qualquer um faria, mas ele não era qualquer um. Felipe, chamou com voz firme. O rapaz ergueu os olhos, surpreso, envergonhado. Pedro, eu não imaginava que... Pedro se agachou à frente dele. O que aconteceu? Felipe baixou os olhos. Disse que a empresa da família havia quebrado. O pai estava sendo investigado e todo o dinheiro sumiu. Amigos desapareceram. A faculdade estava prestes a expulsá-lo por falta de pagamento. Não tinha para onde ir. Eu fui um idiota, murmurou. E sei que você não me deve nada. Mas se tiver qualquer dica de trabalho, qualquer coisa... Pedro respirou fundo. Sentia o coração apertado, mas não por raiva. Era outra coisa. Uma mistura de dor e compaixão. Porque ali, diante dele, não estava mais o arrogante de antes. Estava só um jovem quebrado, do mesmo jeito que ele já esteve. Levanta daí, Felipe. O rapaz hesitou. Vem comigo, completou. Pedro, não prometo luxo, mas prometo dignidade. Tenho um lugar no projeto. Vai trabalhar como qualquer outro, do zero. Se topar, é seu. Felipe ficou imóvel, sem saber o que dizer. Lágrimas escorreram em silêncio. Por que você faria isso? Perguntou com a voz embargada. Pedro respondeu olhando nos olhos dele. Porque um dia me estenderam a mão quando eu não merecia. E porque gente de verdade não guarda rancor. Ensina. Naquela tarde, os dois saíram juntos, caminhando lado a lado. E ninguém entendeu nada. Mas ali nascia uma nova história. Uma história sobre superação, humildade e sobre como o coração de um homem pode ser maior que qualquer humilhação. Pedro não ficou rico só em dinheiro. Ficou rico de verdade, de respeito, de gratidão e de propósito. E foi assim que o menino da roça virou um gigante. Essa é a história do Pedro. Um jovem simples que saiu do interior com um sonho no peito e enfrentou o desprezo, a humilhação e o preconceito. Mas com coragem, fé e muita persistência, ele mostrou que a origem não define o destino de ninguém. Mesmo quando tudo parecia perdido, uma nova chance surgiu e ele teve a força de acreditar de novo. Se você também está lutando por um sonho, nunca se esqueça. O caminho pode ser difícil, mas quem tem fé e não desiste, uma hora chega lá. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.